Boa noite a todos. A graça e a paz do Senhor. Amém. Deus é bom. Que bênção estarmos aqui nessa noite de ceia para celebrar a ceia do Senhor. Quero cumprimentar todos os visitantes, todas as pessoas que estão pela primeira vez ou estão nos visitando aqui hoje. Amém? Quero te convidar, nesses poucos minutos que nós temos ali, acho que vai ser colocado 40 minutinhos ali para ministrar. Eu quero te pedir que você ligue seu coração com a palavra. Há uma frase que sempre o nosso pastor João dizia lá em Campina Grande, ele dizia assim: já que você veio, aproveite. Que às vezes a maior dificuldade é a gente tirar o corpo da gente de casa e trazer para o culto, né? Mas uma vez que você já chegou aqui, receba, aproveite, deixa Deus falar com você, deixa Deus ministrar. Que o Senhor tire toda a inquietação, todo o desassossego do coração. Você possa receber a palavra com mansidão e possa ser grandemente abençoado. Hoje é uma noite de ceia, nós temos aqui a mesa do Senhor. E quando a gente fala de mesa, né, a gente acaba lembrando que em vários lugares na palavra de Deus, a gente vê esse conceito de mesa sendo falado, sendo explicado. E, por exemplo, quando a gente abre a nossa Bíblia, não precisa você abrir, tá bom? Mas quando a gente lê a nossa Bíblia, lá em Êxodo, no capítulo 12, em diante, a gente vê, nos versos em diante, a gente vê a saída do povo de Israel do Egito. E antes deles saírem da escravidão, antes deles saírem do deserto, do Egito e ir para o deserto, é interessante que eles participaram de uma mesa. Amém? Aquela mesa, a Bíblia diz que eles imolaram um animal, um cordeiro, e por causa daquela mesa que eles participaram da mesa do Senhor, eles saíram do Egito, e saíram com saúde, e saíram da escravidão, e saíram de 430 anos, né, de uma situação de penitência, de escravidão, de falta, de doenças e etc, eles saíram de lá naquela noite, quando eles participaram da mesa. E aquela mesa, naquele dia, aquele momento, naquele dia, foi celebrada a Páscoa do Senhor. Todas as vezes que a gente participa da mesa do Senhor, a gente está celebrando uma Páscoa também. Eu gosto muito dessa história de Êxodo capítulo 12, porque naquela noite a Bíblia diz que de todas as pessoas que saíram do Egito naquela noite, possivelmente, a gente não sabe exatamente quantas pessoas, mas possivelmente em torno de 3 milhões de pessoas, naquela noite não havia ninguém doente, não havia ninguém com falta de nada. E eles saíram de uma condição de escravidão para uma condição de liberdade. Eles saíram de uma condição de doença para uma condição de saúde. Eles saíram de uma condição de pobreza para uma condição de abundância. A Bíblia diz que eles receberam prata, ouro e presentes dos egípcios, de forma que eles saíram fartos. E tudo isso aconteceu por causa da morte do cordeiro. Por eles participarem de um momento de libertação através daquela redenção que havia naquele cordeiro. Depois a gente vai para a palavra aqui no Novo Testamento, no livro de Atos, em vários trechos, mas no livro de Atos, capítulo 26, a gente encontra Jesus celebrando esse mesmo momento. A gente se dá, né, ali de frente a Jesus, indo para o cenáculo, junto com seus 12 discípulos, e naquela noite onde ele se junta com seus 12 discípulos, ele vai para celebrar justamente o acontecimento que aconteceu lá no Egito. Amém? E quando Jesus participa daquela ceia, naquela noite, Jesus, ele fala para os seus discípulos, e ele deixa uma ordenança que eles deveriam fazer isso agora, todas as vezes que eles se ajuntassem no nome dele ou por causa dele. Então, você vê que essa condição de mesa, ela vai se perpetuando, ela vai acontecendo. Ela chega a ser uma ordenança de Jesus para a sua igreja. E hoje nós estamos aqui, fazendo o quê?
Nós estamos aqui celebrando a Páscoa do Senhor. Nós estamos aqui celebrando um momento que aconteceu não somente lá em Êxodo capítulo 12, mas quando Jesus ele vem, ele morre, ele dá a sua vida em sacrifício e ele celebra um novo tempo para a sua igreja, ele celebra uma nova história para a minha vida, para a sua vida. E quando a gente fala de mesa, né, além desses 2 relatos de mesa que a gente já falou, a gente pode também ver aqui quando o salmista Davi fala de mesa, no Salmo 23, gostaria que você abrisse sua Bíblia. Vamos dar uma lida aqui nessa mesa, ela vai trazer algumas referências para nós também, dessa realidade que nós temos em Cristo hoje. Salmo 23, né? Versículo 1, diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, ele leva-me para junto das águas de descanso. Ele refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Aí no versículo 5 ele começa a falar da mesa, ele diz: preparas-me uma mesa. Mais uma vez, a Bíblia está trazendo essa referência, esse conceito de mesa. E a Bíblia diz que aqui, quem está preparando a mesa é o próprio Deus. O Deus Criador é o anfitrião e o preparador de uma mesa. E Davi, ele diz: prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Então aqui a gente vê, mais uma vez, essa questão da mesa. E é interessante, quando o salmista, ele fala sobre esse conceito de mesa, ele está falando a respeito de uma parábola, em que o povo do Oriente, eles se usavam dela. Isso é contado, né, nos estudos do Velho Testamento, de que quando uma pessoa estava correndo risco de vida, né, vamos dizer que uma pessoa estivesse correndo pelo deserto, porque ela estava sendo perseguida por assaltantes ou por marginais, ou ela estava sendo perseguida por algum grupo de pessoas que quisessem pegar aquela pessoa, prender, destruir, bater, seja o que fosse. Se essa pessoa estivesse correndo no deserto, se ela tocasse em uma tenda ou entrasse em uma tenda de alguém, ela tinha proteção e ela tinha abrigo. Olha que coisa interessante. Os inimigos, eles não tinham a autoridade de entrar naquela tenda e pegar aquela pessoa, aquele fugitivo. Estão entendendo? Então, isso acontecia, a pessoa entrava na tenda e o anfitrião da tenda colocava aquela pessoa numa mesa e ungia a pessoa com óleo. Para que servia o óleo nessas ocasiões? Eles falam que o óleo ele servia para refrescar, para trazer um bálsamo, um tranquilizante, um refrigério para a pessoa que vinha caminhando pelo deserto. Então, eles não somente davam a cadeira para a pessoa sentar, mas eles traziam também o óleo, ungiam, trazendo refresco, refrigério. E os inimigos e os perseguidores que vinham atrás daquela pessoa, eles ficavam na tenda, assistindo tudo, fora da tenda, estão entendendo? E lá fora da tenda, eles ficavam apenas olhando e vendo todo aquele cenário acontecer, de refrigério, de unção, de mesa preparada, de uma cadeira para sentar, de um alimento para sentar, mas eles ficavam lá e não podiam fazer nada. Davi, ele traz essa metáfora aqui nessa história para nós. Você sabia, queridos, que nós somos resgatados para as tendas do Altíssimo, né? O inimigo da nossa vida, ele nos perseguia, ele queria nos destruir, ele quer nos destruir, ele não mudou a sua vontade.
Mas quando nós estávamos sem Deus, ele queria nos destruir, ele destruía a nossa vida. Ele trazia, por causa da nossa ignorância, traumas, problemas, situações difíceis, nas quais a gente pensava, não vou conseguir mais sair disso. Como eu vou vencer essa circunstância? Para mim não tem mais jeito, não tem saída. Mas uma vez que nós tocamos, vamos dizer assim, nas tendas de salvação, uma vez que nós entramos em Cristo, recebendo Ele como Senhor e Salvador da nossa vida, nós entramos em uma condição em Deus, de que o inimigo não pode mais tocar a nossa vida, sabe? Por isso que Davi diz assim, ele unge a minha cabeça com óleo, na presença dos meus inimigos. Quando você nasceu de novo, quando você recebeu a Cristo como Senhor da sua vida, o Senhor te colocou numa mesa dEle, o Senhor ungiu você com o óleo dEle, com a unção dEle, com a provisão dele, com a vida dele. E sabe, Satanás, ele não pode fazer nada. A única coisa que ele pode fazer é ficar do lado de fora, assistindo. Aleluia. Muitos de nós pensamos assim, que o inimigo está sempre vencendo, que o inimigo está se levantando e está vencendo, o inimigo está fazendo, está acontecendo. Não, querido. Aquele que tem a Cristo como Senhor da sua vida Deus cuida, da sua vida Deus zela, da sua vida Deus provê, da sua vida Deus não perde o controle, meu amado. Ele preparou uma mesa para nós. Ungiu nossa cabeça, nosso cálice transborda, e Satanás vai ficar assistindo. Sabe que mesa na Bíblia é lugar de filho. Mesa na Bíblia é lugar de honra. Deus não te chamou nessa noite para você vir aqui nesse culto apenas. Eu vim aqui nesse culto apenas por vir. Não, você veio aqui para você entender que há uma mesa na qual você se senta. Deus não lhe chamou para estar por baixo, mendigando. Você não está naquela posição dos cachorrinhos, não. Você é filho de Deus, você é filha de Deus. Sabe, quando a Bíblia fala sobre isso aqui vamos dar uma olhada aqui em Mateus capítulo 15, vamos ver mais uma ilustração aqui a respeito disso. A respeito de mesa, vamos ver mais o que a palavra de Deus fala de mesa. Olha só, Mateus capítulo 15, verso 22. Aleluia, Deus é bom. Você não vai sair daqui do jeito que você entrou. Há uma semente divina que penetrará no seu coração. Você vai sair daqui alinhado, olhando para frente, resoluto naquilo que Deus tem para a sua vida. Ele te coloca aí em cima e não por baixo. Ele te coloca como cabeça e não como cauda. Aleluia. Olha essa história que fala de mesa também. Presta atenção. Verso 22. Eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. A minha filha está horrivelmente endemoniada. Os cananeus eram um povo inimigo do povo de Israel, né? Era um povo que não tem aliança com Deus, era um povo considerado gentil e fora da linhagem de Israel. Então essa mulher vem pedir ajuda para Jesus, mas na verdade, de forma de direito, ela não tinha o direito de pedir ajuda, porque ela não era do povo de Israel. Jesus, ele veio primordialmente para o povo de Israel. O ministério de Jesus não foi um ministério para os gentios, mesmo que Jesus tenha acudido, alcançado, abençoado alguns gentios, mas o ministério dele era para os judeus. Depois que ele parte em sua ascensão, ele deixa seus discípulos, e seus discípulos ficam na responsabilidade de alcançar os gentios. A gente vê isso no ministério, principalmente no ministério de Paulo, de alcançar povos além de Israel. Mas Jesus, ele vem para os judeus. E essa mulher cananeia, ela vem buscando ajuda, ela vem buscando recursos da libertação de sua filha, que era endemoniada. No versículo 23, ele, porém, não lhe respondeu palavra, ou seja, Jesus fez o ouvido moco, né, como a gente diz. A mulher pedindo ajuda de Jesus, tipo assim, não estou ouvindo nada. Não deu ouvido para ela. Ela era uma mulher de um povo inimigo de Israel.
E os discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe. Então, os discípulos viram que Jesus não tinha dado ouvido à mulher, chega para Jesus e diz: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondendo disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. Mais uma vez, a gente ouve aqui a mesa. As migalhas que caem da mesa dos seus donos. Aqui também pode ser traduzido como os cachorrinhos, os animais domésticos que comem do que as crianças deixam cair. Né? Então, a gente vê bem isso, a gente está almoçando, jantando, e os animais domésticos ficam ali em redor. Né? O nosso gato, ele não come comida humana. Às vezes eu dou. Às vezes. Eu sei que eu não devo, mas às vezes eu dou. E por causa disso, quando a gente vai comer, ele sobe na perna e fica botando a patinha assim para a gente dar comida. Às vezes eu dou escondido de Sérgio. Porque ele não quer que dê carne para o gato, porque o gato fica mal educado e vai fazer a gente passar vergonha quando o povo chegar. Já passamos vergonha. Mas, queridos, ele não gosta, mas amém. Às vezes eu dou. Mas os bichinhos, eles ficam dependendo das migalhas. Os bichinhos, eles dependem da compaixão dos donos da casa. Só que Jesus, quando ele está falando essa metáfora aqui, ele começa a dizer que o pão da mesa pertence para os filhos. E ele estava se referindo ao povo de Israel, ou pessoas que têm aliança com ele, como nós hoje. Você não é um israelita, mas você hoje tem uma aliança com Deus. E o que o Senhor quer comunicar à sua igreja nessa noite é que você tem um direito de sentar à mesa, e que você tem direito de comer pão na mesa dele. Nessa metáfora aqui, o pão ele é representado pela libertação e pela cura dessa menina. Pão, nesse caso, está falando de provisões espirituais que nós precisamos. E aqui, Jesus, ele deixa bem ratificado nesse texto, de que a cura, a libertação, a provisão, aquilo que você precisa na sua vida é pão de filho. Você tem direito de sentar na mesa do Senhor e comer de pão de filho. Deixa eu lhe dizer uma coisa, muitas vezes nós estamos mendigando coisas ou pensando que Deus ele não está se agradando de nós e que Ele não vai responder nossa oração. Mas o Senhor lhe diz: filho, eu lhe comprei um lugar na minha mesa. Você tem uma aliança comigo. Você não é para comer as migalhas da minha mesa. Você tem um direito, você tem uma cadeira reservada na minha mesa para você. Sempre a Bíblia fala de mesa e mostrando que mesa é lugar de filho sentar. Eu estava lembrando, enquanto eu preparava essa ministração, eu estava me lembrando que eu fui com um grupo de irmãos almoçar em um restaurante muito cheio. Foi um grupo de 13 pessoas. Tinha gente do Rema, tinha gente da igreja, me convidaram para ir com eles. E eu fui. E aí, quando a gente chegou lá, já era meio-dia, porque era um restaurante lá dentro dos matos. Negócio que, sabe aqueles restaurantes que é no fim do mundo, mas todo mundo vai, porque o lugar é bom demais? Só que quando eu cheguei lá com os irmãos, gente, tinha uma fila, sem brincadeira, parecia que estava tendo assim uma briga, um negócio, que era tanta gente, aquele mar de gente assim esperando, na porta. E nós estávamos em um grupo de 13 pessoas. Eu pensei assim, confesso a vocês, me deu um desânimo na hora assim. Eu falei: rapaz, já era quase meio-dia. Eu estava com uma fome. E pela logística, nós éramos os últimos da fila. Eu disse: a gente não vai comer nem tão cedo. Tem gente ali com criança na porta. Capaz a gente entrar nesse negócio hoje aí. E sabe, irmãos, eu desanimei assim, falei: ai, meu pai, misericórdia.
Eu daria tudo para comer em qualquer lugar. Pode ser o que for esse negócio aí, mas a fila não... Sabe? Mas, de repente, enquanto eu pensava, o garçom lá da frente falou, ei, venham. E eu, nossa, venham. E aí o grupo da gente foi, passou na frente de todo mundo, passou na frente de todo mundo, passou na frente de todo mundo. E nós entramos. Eu não sabia que alguém tinha feito a reserva. Uma reserva para 13 pessoas. Quando ficou aquele monte de gente lá atrás, e eu entrei, eu falei, Senhor, muito obrigado. E só tinha uma mesa naquele restaurante que cabia 13 pessoas. E era exatamente a que nós fomos sentar. Nos sentamos. Havia uma cadeira para cada um de nós. Uma cadeirinha reservada. Não faltou, nem sobrou, mas para cada um tinha uma cadeira. E nós sentamos, obrigado, Senhor, porque nós sentamos aqui e nós almoçamos. Sabe, Deus, quando Ele te salva, quando você vem a Cristo, há uma cadeira, irmãos, reservada. Jesus, pela sua redenção, Ele reservou a cadeira, botou seu nome lá, Sérgio. A cadeira é sua, Cátilin, Patrícia, Luzia, Edileuza. Na redenção, Jesus gravou uma tabelinha lá, uma plaquinha com o nome, o seu nome. A cadeira é sua. Essa reserva, irmão, não é uma reserva que foi por seu mérito, é uma reserva que Jesus fez, porque você hoje tem uma aliança com Deus. Há uma cadeira, há uma reserva, há um lugar na mesa de Deus para a sua vida. E Deus diz hoje, senta, filho, e come o que você quiser. Você sabia que no restaurante de Deus, metaforicamente falando, não tem essa questão assim, eita, acabou o arroz. Eita, tinha gente demais, Deus perdeu a conta. Ei, anjo Gabriel, perdemos a conta, faltou arroz. Ei, anjo, arcanjo, eita, corre ali, mata mais um cordeiro, faltou. Na mesa de Deus não tem falta. Há reposições o tempo inteiro. Há lugares que você está lá e os anjos estão repondo. Sabe por quê? Porque em Deus as fontes dele não se acabam. Não acabam. O que você precisa de Deus hoje? Você entrou aqui hoje com situações que você fala, eu tenho grandes necessidades, pois Deus está lhe dizendo, pela fé, sente e coma. E sabe que na mesa de Deus não tem aquela questão assim, você tem que comer pouquinho, viu? Na mesa de Deus assim, tem que ser todo mundo muito cheio de etiquetas. Você não pode comer além, tem que ser igual aquele restaurante, né, internacional, que é só uma bolinha assim, você só come só aquilo. Não, na mesa do Senhor, você vai comer até se fartar. E sabe de uma coisa? Ele não somente faz isso, ele unge a sua cabeça com o óleo da unção. E sabe o que é que vai acontecer? Satanás vai ficar de longe, só olhando. Eu lhe pergunto, o seu problema hoje é o diabo? Pois deixa ele te ver sentar na mesa do seu pai e comer o que você precisa e se fartar do que você precisa pela fé. E você precisa entender, o diabo não pode intervir nisso. O que está reservado, está reservado. O que foi feito, foi feito. Ninguém pode anular o que Deus fez. Satanás não pode chegar e falar assim, não, vamos desmanchar esse negócio aí, não é? Não, queridos. Está feito. A mesa do Senhor está posta. E você se farta. E você, pai, eu quero isso. Pai, eu preciso de cura. Você pega a cura. Senhor, eu preciso de provisão. Eu vou, Senhor, pegar a provisão. Ele diz, filho, pega. Aí você vai lá, peguei a provisão. Ah, Senhor, eu preciso de paz na minha vida. Vai lá, senta, pai. Eu pego hoje pela fé. Quando eu tomar essa ceia, quando eu beber desse cálice, eu vou pegar hoje paz. Eu tomo posse da paz. Está lá na mesa, paz. Tem alegria na mesa. Tem vida na mesa. Tem esperança na mesa. Tem força na mesa, tem cura na mesa, tem tudo que você precisa na mesa, tem libertação de demônio na mesa. Você toma posse. Você toma posse. Você come o que quiser. Sabe, irmãos, isso é palavra do Senhor. E quando Jesus disse, coma do pão
e bebam do cálice. Todas as vezes que você beberem e comerem em memória de mim, ele estava falando da mesa do Senhor, da mesa da provisão de Deus. Na redenção, nós temos o direito de comer da mesa do Pai. Na redenção, nós temos o poder de viver esse evangelho de provisão na nossa vida. Deus não te chamou para andar ansioso, Deus não te chamou para andar preocupado, Deus não te chamou para andar aperreado, como diz, né, lá no Nordeste, eu estou aperreado. Não, Deus não te chamou para isso. Deus lhe chamou para você descansar e tomar posse. O que é que eu faço quando eu tomo posse da mesa? Descansa. Ah, mas se eu não vi acontecer ainda, continua descansando. Ah, mas se amanhã ainda as coisas continuarem, continua descansando, continua dando graças, continua confiando, continua se alegrando, continua levantando as mãos e dando graças, continua sabendo e acreditando que teu Pai, Ele é fiel. Sabe, irmãos, num culto como esse, nessa noite, não é para nós chegarmos aqui ainda tentando, o ministro tentando convencer você que Deus é fiel. Nós precisamos ter uma comunhão com a palavra tão profunda, tão maravilhosa, tão íntima, tão pessoal, que você já chega aqui sabendo, porque você sabe que Deus, Ele é fiel. É uma noite que nós vamos apenas celebrar, mas você já sabe quem seu Pai é. A palavra de Deus, ela diz quem Deus é em nossa vida. Deus é a tua provisão, queridos. Sabe, Deus não está negando nada. A palavra de Deus diz lá em Romanos capítulo 8, acho que verso 32, né? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? É uma pergunta. Se Deus não poupou Jesus por mim e por você, Ele não vai negar nada. Deus não está negando nada. Deus não está escondendo nada. Deus não está retendo nada. O que nós precisamos é apenas fortalecer a nossa fé e tomar posse pela fé. Como é tomar posse pela fé? É você viver como se você já tivesse recebido. É você viver como aquilo que a palavra de Deus diz a respeito da situação que você está vivendo, já está resolvido. Eu falei aqui no culto de quinta-feira, no culto de oração, quem estava aqui ouviu, mas tem alguns irmãos que não estavam. Certa vez eu passei anos, não foram meses, anos, orando a respeito de uma situação. E todas as vezes que eu orava, eu declarava a promessa, porque é importante, no momento em que você está tomando posse da mesa do Senhor, você ter a promessa de Deus. A gente não toma posse daquilo que Deus não falou, a gente toma posse daquilo que Deus falou. Uma vez que o Pai falou, acabou, está falado, Ele é fiel. E todas as vezes era assim. Eu falava o versículo, orava ao Senhor, saía daquele ambiente de oração, como se as coisas estivessem do mesmo jeito. No outro dia a coisa continuava do mesmo jeito. E na outra semana do mesmo jeito, e eu me punha no lugar de oração e orar novamente. Senhor, essa situação, eu creio em nome de Jesus, que já está resolvido, eu creio que está resolvido, eu te dou graças, tal, fazendo isso. Mas, no outro dia as coisas do mesmo jeito, e eu ficava me preocupando. Eu ficava pensando o tempo todo naquilo, e orando o tempo todo sobre aquilo. Às vezes, irmãos, a nossa insistência, às vezes em determinados momentos, orando, a mesma coisa, é muito mais ansiedade do que fé. Às vezes a gente está usando a nossa oração como uma ferramenta de ansiedade. Porque na confiança, no sossego, na tranquilidade, a gente demonstra muito mais fé do que naquela, batendo sempre no mesmo ponto, voltando e não tomando posse. Porque quando a gente toma posse é diferente. A gente não fica mais desassossegado, a gente não fica mais inquieto, a gente não fica assim nervoso, a gente realmente descansa. E sabe, irmãos, Deus é misericordioso para nos ensinar as coisas. E até que um dia, me lembro,
Quando eu estava orando sobre aquela situação, Deus falou para mim, muito claro no meu espírito, muito claro, subiu aquela informação. Ele disse para mim, pare de considerar um problema aquilo que eu já tenho dito que está resolvido. Pare de considerar um problema aquilo que eu tenho dito, que já está resolvido. Deus está, irmãos, Ele é atemporal. Quando a palavra dele diz que aquela situação já está resolvida, está resolvida. Mas nós que vivemos dependendo ou submetido ao tempo, a gente fica assim inquieto, e cadê? Não aconteceu. Não! Se Deus falou, está resolvido, está resolvido. E daquele dia em diante, nunca mais eu orei sobre aquilo. Comecei a viver como se aquilo já estivesse resolvido. E sabe de uma coisa? De uma hora para outra, tudo resolveu. E passou. Então, muitas vezes na nossa vida a gente está insistindo, inquieto em situações, e Deus está dizendo para você, eu quero que você sente na minha mesa. Puxa a cadeira. E sabe de uma coisa? A cadeira que é sua, eu não me sento. Eu vou dizer de novo para ver se você entende. A sua cadeira na mesa do Senhor, eu não sento. A minha é minha, a sua é sua. Ninguém senta na sua cadeira, ela está com seu nome, são suas posses, são o que você tem direito em Deus. Agora, se você não senta na sua cadeira, se você fica debaixo da mesa esperando a migalha cair, sabe, queridos, muita coisa não vai mudar. Jesus elogiou aquela mulher e falou para ela assim, mulher, grande é a tua fé. Aquela mulher cananeia, sem aliança com Deus, saiu dali. A Bíblia diz que no instante em que aquela mulher falou assim, eu posso comer das migalhas, eu não tenho aliança. Ela estava dizendo assim, estou parafraseando, eu não tenho aliança contigo, mas eu como da migalha. Jesus se admirou e disse, mulher, grande é a tua fé. Naquele instante, o demônio saiu da menina em casa. Aquela menina estava na casa, talvez numa distância, não sei quanto, mas ela estava numa distância grande da mãe. Mas no reino do Espírito, isso eu aprendi, não existe distância. Não existe distância. E é interessante que Jesus não falou assim, demônio, sai da menina. Jesus não falou. Eu acho essa história muito interessante. Foi a atitude dela que fez o demônio sair. Você sabia que existem atitudes que você não vai precisar falar, repreender demônio, mas atitudes em Deus que você toma que demônio vai ter que sair. Você não vai precisar abrir a boca e dizer, demônio, eu estou te vendo aqui. Você não vai precisar fazer isso, porque atitudes no reino do Espírito têm poder de Deus envolvido para resolver problemas. A atitude de fé, eu vou comer nem que seja da migalha. Quem senta na mesa é filho, eu sei, mas eu como da migalha. O demônio entendeu ali que uma lei espiritual foi ativada e ele teve que sair do corpo da garota. Aleluia! Esse é o evangelho que eu e você tem. Isso me diz, irmãos, que o acesso que nós temos a essa vida é fé. A nossa fé, ela tem o poder de mudar coisas, de mudar ambientes, de mudar situações fora da compreensão humana. Deus está lhe dizendo nessa noite, você está olhando muito para o natural. Lembre-se que eu sou Deus, além da compreensão humana, além da medicina, além das estatísticas, além dos sistemas dos homens. Ele é acima disso tudo. Mas nós acessamos esse ambiente sobrenatural com fé. O que é que fé faz? Fé é certeza. Fé é certeza de coisas que espera. E convicção, convicção, convicção. Só senta na mesa e come quem tem certeza, quem tem convicção de quem é o seu pai, de quem morreu por você, de quem deu a vida por você.
A certeza de coisas que se esperam. A convicção, você está plenamente certíssimo. Ninguém tira isso da sua cabeça. Ninguém muda seu pensamento. Porque você está completamente convicto e certíssimo que aquele que promete é fiel para cumprir. Então, se seu pai diz que você pode sentar na mesa dele e comer, você pode sim. Deus quer arrancar do meio do seu povo, irmãos, esse sentimento de miserabilidade, de religiosidade. Irmãos, você vai chegar num momento da sua vida, eu declaro, que você vai cansar da religião. Eu declaro sobre a sua vida que você vai chegar um dia e vai dizer, chega a religião. Sabe por quê? Porque a religião não muda nada, não expulsa demônio, não cura enfermidade, não muda circunstância, não traz força para a nossa vida. Somente o Espírito do Evangelho faz isso. Aleluia! Eu gosto de saber que eu posso sentar numa mesa. Sabe, irmãos, você pode pensar assim, isso não funciona. E eu vou falar para você o que o pastor Bud gostava muito de falar, quando a gente ficava assim calado ouvindo ele. Ele dizia, irmão, você chegou tarde demais para dizer que não funciona. Funciona. Eu estava falando com a irmã essa semana, conversando com ela contando das bênçãos que Deus tem feito em sua vida, das respostas de oração, dos milagres, do sobrenatural de Deus. E eu falei para ela o que eu vou falar para você. Sabe o que é isso? É o poder de um posicionamento. Ei, crente, nada acontece enquanto você não se posicionar. Há uma frase que o pessoal diz no mundo, que não está na Bíblia, mas ela é certa, diz assim: tudo que acontece com você, só acontece porque você permite. E eu trago isso para o reino do Espírito, as coisas espirituais. Enquanto você permitir que o diabo bata na sua cara, ele vai bater. Enquanto você permitir que o diabo determine quem você é em Deus, ele vai continuar operando. Sabe, eu não estou aqui para chocar você no mau sentido, mas eu estou aqui para chocar você no bom sentido. Às vezes a gente precisa ser chocado mesmo pela palavra e entender que Satanás, ele precisa estar debaixo do seu pé. Vamos sair daqui nessa noite, depois de participar dessa mesa, entendendo que o diabo está debaixo do seu pé e ele não tem o direito de determinar sua vida, seus dias, sua casa, seu futuro, suas finanças, sua mente, sua saúde, sua alegria, sua paz. Ele não tem direito. É noite de sentarmos nessa mesa, comermos do pão, bebermos do cálice e receber tudo o que Deus tem para a nossa vida. Amém?